Então, retornando, galera, porque a live aqui no Instagram é só 1 hora. A gente vai chamar o Marco de volta, só pra gente dar continuidade às últimas questões que a gente tem com ele, tá? Deixa eu te mandar o seu name, Marco. Só pra gente terminar aqui, finalizar o nosso... Deu De bom? volta. Então aí de novo, galera. Segunda parte. Agora eu tô com um secretário aqui. De Ele vai ficar volta com assistindo. aquele frio na barriga de travar de novo, assim, aí eu me vi, eu mexi. Não, mas acho que agora tá tranquilo. Só Aqui, pra ó, gente dar continuidade. aqui também. Olha lá, ó, viu? Temos secretários animais. Então vamos lá. Vocês já estão há muitos anos com o pessoal do Som do Dharma. Como você vê essa parceria com eles? Tem sido importante para a história do Uganga? Nossa, sem dúvida, cara, sem dúvida nenhuma. A Ação do Dharma, o contato começou nessa fase que eu estava na Austrália, do Manu com o Elton, grande Elton Tomasi. E aí fizeram esse contato, quando eu voltei, já estava começando essa parceria e tudo. E assim, foi um ponto, sabe, um degrau acima para a banda, assim, questão de antes de ter uma assessoria e depois de ter uma assessoria. Porque, querendo ou não, você, com uma banda, você tem muitas coisas para fazer. É quase uma empresa, né, cara? Tipo assim, tem muitas coisas para serem feitas se você quiser trabalhar com a banda, se você quiser produzir, se você quiser estar na correria mesmo. E, além de tudo, você tem que tocar, você tem que compor, você tem que criar música. Então, assim, até então a gente era uma banda que fazia tudo, né? Todo mundo, assim, o pessoal da banda que fazia tudo. Geralmente eu e o Manu a gente ficava mais à frente dessas coisas, de fazer merchandise, sabe, de planejar as coisas e tal. Só que chega uma hora que não dá, chega uma hora que já começa a ficar complicado, assim, porque você tem que tocar, você tem que compor, você tem que ensaiar, você tem que pensar na música, e você tem que pensar em criar uma camiseta, você tem que pensar em mandar o CD para os jornalistas, tem que fazer a lista de revista, é um monte de coisa, assim. Você vai pegando de coisinha em coisinha, muita coisa que tem que ser feita na correria da banda. Então, ter uma pessoa para ajudar nesse sentido foi assim, sabe? Foi lindo. Não foi aquela coisa de, que massa, agora a gente não precisa fazer nada. Mas mais a questão de, tipo assim, agora a gente tem um cara para falar, velho, a gente vai lançar o CD, vamos lançar, tem que mandar para tal lugar. Ele vai, levanta a lista de trocentos jornalistas, site, revista, tudo, e vai mandando, e vai pegando resenha, vai salvando resenha, vai agendando contato saca? Vai fazendo toda a correria nesse backstage, assim. Então, tipo, eu vejo uma inscrição de um festival, nossa, é uma inscrição para tal festival. Eu não preciso pensar em, não, agora eu vou ter que parar, vou pro computador, não, passo para ele já tem o material lá prontinho, ele já manda pro festival, sabe? Então, agilizou muito o processo, fora que ele, por conta dele, dos seus contatos, já faz uma correria tremenda também. As 2 turnês na Europa, ele foi muito importante. Nas 2 ele foi com a gente, acompanhou a banda na turnê. Aqui no Brasil, sabe, o Vakin Foundation, essas coisas tudo, assim, são coisas que ele tá 100% envolvido e 100% mérito do trabalho dele, assim, junto com a banda, saca? Legal, Então, legal, legal. é uma coisa que eu acho que para qualquer banda, eu não diria que é extremamente necessário, que eu acho que tem banda que pode funcionar sem, mas assim, se você quiser entrar na correria mesmo de banda, levar isso muito a sério, se tiver uma pessoa de fora que trabalhe com isso te ajudando, você pode ter certeza que você vai subir para um outro patamar, assim, de trabalho. Legal. E então, essa pergunta aqui deveria ser para o seu irmão, mas você, como membro da banda, talvez poderia nos responder. Seu irmão que tocou no sarcófago, que tinha uma postura bem explícita, como vocês veem a postura atual do Wagner? Não fale isso, deixe ele pensar. Vamos ver. Veja assim, o que você tem dessa postura dele, o que você acha assim que poderia ser explícito ou não do seu irmão. Tem alguma coisa que você tenha a colocar? Tá, mas da postura dele sobre o quê? Porque, assim, eu conheço ele muito pouco, saca? Dessa questão dele, da questão do sarcófago para agora Do a postura sarcófago. dele. Isso, a postura dele, que era bem explícita, para agora o que ele tem, a postura atual dele. Qual é a diferença, assim, o que você consegue pontuar pra gente?
Até onde eu sei, assim, eu te falei, eu sei muito pouco, eu não convivo com ele, conheço ele muito pouco e tal. Mas até onde eu sei, ele não, tipo assim, o sarcófago é uma coisa que para ele não é, sabe, ele não é um cara que quer ficar falando do sarcófago, não pensa em voltar a tocar, não, sabe? É uma etapa da vida dele que, assim, eu sei que ele não parou de ouvir som, gosta de som ainda, ouve banda, toca guitarra, tudo. Só que o sarcófago tem alguma coisa que eu não sei o que que é, assim, que ele não tem esse, não sei se é um interesse, sei lá o que que é, ou se tem alguma coisa que ele não quer aquilo lá mesmo, sei lá, se é alguma coisa, não sei te falar. Mas É assim, eu dele acho que mesmo, assim. e sei lá, eu acho que assim, não sei o que falar, sabe? Eu não sei o que que ele passou nesse tempo pós-sarcófago, porque eu já vi, assim, eu já vi algumas cenas que são meio. Eu ficava pensando, falava, cara, imagina que se no auge devia ser muito chato, porque mesmo que a banda não chegou a ser assim, algo extremamente famoso e tudo, mas tinha uma galera muito seguidora, assim, tem um público muito forte no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos. Então foi uma banda que foi muito grande e tinha essa coisa do mistério, né, velho? Porque era uma outra época, não tinha, você não entrava no Instagram e via todas as fotos, sabia a vida de todo mundo, era outro rolê. Então tinha essa coisa meio, esse mistério e tal, e os caras de corpse paint e tudo mais. Então, assim, eu já vi casos de a gente estar, depois de show do Ganga, que ele tava, já presenciou alguns shows do Ganga, e ele tá no show, a gente tá no lugar trocando ideia, assim, e tem uns moleques, tipo, a 3 metros de distância, tipo, tirando foto, assim, com ele de fundo, mas, tipo assim, não tinha coragem de ir lá conversar com o cara, mas tirando uma foto com ele Tipo, pedir ali. uma foto pra ele, assim. Sabe, não tinha essa coragem. Aí tinha uma época que tinha comunidade no Orkut falando sobre a vida do cara, sabe? Então eu acho que isso aí acho que foi meio que enchendo o saco dele, acredito eu, saca? E ele meio que, Sim, não sei. Mas é uma coisa que é igual o Crema falou, seria uma pergunta mais pro Manu mesmo. Acho que ele saberia dizer isso melhor. Mas das vezes que eu conheci ele, o entendi. Wagner, ele sempre foi super tranquilo, assim, sempre que a gente se encontra que é raro, mas sempre a gente se encontra, cumprimenta, troca uma ideia, sabe? Fala de som. Hum, Acho que só a questão do sarcófago mesmo, que ele ficou de saco cheio. Entendi. Quais são as suas maiores influências musicais? Minhas maiores influências, de estilos ou de bandas? Olha, o Cremo colocou só as suas maiores influências musicais, ele Minhas não maiores especificou. influências, tá. Nossa, putz, é tanta coisa, mas assim, eu vou pegar bandas que foram marcos na minha vida, assim, sabe? Questão de som. Porque eu, desde moleque, como o Manu é meu irmão mais velho, a gente tem 11 anos de diferença, então quando ele já estava tocando, eu era uma criança, né? Era muito novinho, assim. Era uma criancinha. Então, assim, ainda era uma época que eu nem assimilava nada e tal. Quando eu fui começar a curtir som mesmo, assim, me interessar por banda, foi quando minha mãe trouxe um disco, o Appetite for Destruction do Guns. Ela trouxe ele pro Manu. Ela viajou não sei para onde, chegou numa loja, e falou: meu filho é roqueiro, o que você tem de rock aí? Porque Araguari é uma cidade pequenininha, você não achava as coisas, né? Ela foi, acho que para BH, não sei. Falou: meu filho é roqueiro, quero um disco de rock, você tem aí? Aí acho que tinha acabado de lançar no Brasil o Appetite. E ela trouxe ele. E eu lembro de pegar aquele disco e pirar, assim, sabe? Eu vi aquela capa, eu já pirei, virei a foto atrás dos caras, tudo com garrafa de uísque, lenço tal, não sei o que. Eu falei, velho, que trem louco, eu quero ser roqueiro, igual esses caras, eu quero ser esses caras aí, sabe? E o disco foi um disco que, assim, me marcou muito, que até hoje eu acho um dos melhores discos de rock and roll, pra mim, é um dos melhores discos da história, assim. Eu não sou um fã de toda a carreira do Guns, mas aquele disco, pra mim, são pouquíssimas coisas que superam aquele disco, sabe? Eu acho muito foda mesmo. Então, o Guns eu colocaria como muito importante nessa minha formação. E aí, pouco depois, veio o Nirvana, que foi aquele lance de, cara, o Guns é muito foda, mas dá pra eu fazer um som foda também, sem, não preciso tocar igual o Slash ou cantar igual o Axl, e dá pra eu fazer um som foda também, sabe? Ver essa coisa. E aí eu me interessei muito pelo punk, pelo hardcore, principalmente o hardcore na Califórnia, ali Pennywise, essas bandas, muito escavo, do Blue School, Suicide Machines.
Então, nessa época eu entrei muito pro punk, assim. Até nessa veia do Guns, assim, não tem muita banda que eu sou fã, saca? Tipo, nessa veia. Porque o Guns acaba que é um hard rock, meio glam e tudo. Não tem Isso, tanta é. banda, não tem tanta banda nessa pegada que eu sou fã, quanto sou fã do Guns. Porque eu já fui para essa outra onda depois, que foi punk, hardcore, e aí rap também, já gostava muito, já comecei a ouvir rap, saca? Então, tipo assim, foi assimilando. Acho que o Nirvana foi outra banda que foi muito importante. Depois essa safra de hardcore, ska, Sublime, essas bandas todas aí nessa época. Depois no New Metal também, foi um outro estilo que eu curtia pra caralho, assim, ainda gosto, tem muita banda que eu gosto. Então, sabe, eu tenho, tipo assim, eu sempre vou acompanhando essas coisas, do que vai vindo novo, eu vou vendo o que eu gosto, o que eu não gosto, mas sem deixar de ouvir os antigos também, Os assim, sabe? clássicos, É, os clássicos. tipo, igual Black Sabbath. Uhum. Black Sabbath é uma banda que, putz, eu amo também, só que foi uma banda que eu já fui ter um conhecimento maior bem lá na frente, saca? Porque quando o Sabá tava estourando, eu era moleque, assim. Quando já era uma grande, eu tava em outra onda, então, saca? Então teve muita banda que é antiga, mas que eu fui me interessar, que eu fui ter um conhecimento maior bem lá pra frente, assim. Pela minha idade e tudo, né? Sim, Mas entendi. acho que é isso aí. Hardcore, punk, hip hop. Mas o grunge ali é. Uhum, Grunge também é. Mas, assim, uhum. o grunge também foi outro estilo que teve muita banda que me interessou, mas acho que o principal mesmo que me pegou, assim, foi, velho, isso aqui é o que tá no seu sangue principal mesmo, que desde sempre eu nunca parei de ouvir, é o punk e o hardcore. Legal. Tanto o hardcore melódico de algumas bandas, No Use for a Name, Lagwagon, essas bandas aí, quanto o hardcore mais rápido, skacore, saca? E aí já vai pro thrashcore também, vai misturando, né? Sim, já faz uma miscelânea. É. Tá. E me conta, qual foi a experiência que vocês obtiveram nas duas tours pela Europa? Cara, foram duas experiências inesquecíveis, de muito aprendizado. E assim, e é aquela coisa do sonho, né, cara? Você falar, pô, tô indo pra Europa pra tocar, saca? Tipo assim, eu não conhecia a Europa nem passeando, e a gente foi pra tocar com a minha banda, pra fazer som. Foi tão. É uma coisa muito de começo, assim, você fica muito nem acreditando que vai rolar. E quando você chega, ao mesmo tempo que é uma coisa muito louca, tudo diferente, por outro lado, tem muita coisa em comum, sabe? É aquele lance de você chegar em lugar pequeno, chegar nos inferninhos, montar equipamento, montar o merchandise, vir a galera para trocar ideia. Então, assim, é tudo novo e ao mesmo tempo é muita coisa parecida. Aí tem as coisas, tipo questão de equipamento, assim, você vê que tem uma qualidade melhor, pelo menos as duas turnês que a gente fez, a gente percebeu isso, que você tocava em lugar, no inferninho, assim, aquele lugar squatzão, mas tinha equipamento foda, tinha um cubo foda, um ampli foda, sabe? As coisas, tipo assim, tudo tinha uma qualidade, mas, assim, é inesquecível, cara. A primeira vez a gente fez 19 shows, não me engano, na segunda que até essa primeira turnê gerou um CD ao vivo, né, que foi o Eurocaus, que foi gravado num festival na Alemanha. Foi um festival muito massa também, com várias bandas legais. E que rolou assim de última hora gravar esse CD ao vivo. A gente não era nada planejado. Foi chegar no festival, o cara da mesa vinha e falar: pô, ó, se vocês tiverem interesse, eu gravo, é tanto. Tipo assim, uma mixaria ele cobrou. E no final passo para vocês um CD com tudo em multipista, separado. E, tipo, pô, lógico, né, cara? Vamos fazer. Que legal. E o resultado ficou legal, a gente foi e lançou como um disco. Mas e assim, é cansativo, van o dia inteiro, chega no lugar, passa o som, vai para um hotel, toma um banho, toca, acorda, viaja para outro país, saca? Tem hora que você não sabe onde você tá, você não sabe que língua que você tem que falar, que moeda que é, saca? Você chega uma hora que você se Uma perde, assim. doideira mesmo, sim. É uma doideira, é. E andando Uhum. muito, andando de van para todo lugar. Então, e como eu te falei, nas duas vezes o nosso empresário foi o Ayrton, que foi, tipo assim, muito importante isso, porque a gente tinha esse lance de chegar, se preocupar com, vamos ver o equipamento, vamos ver o que se tem disso, e ele ia falar com o organizador, ia ver lugar que a gente vai dormir, saca? Isso aí ajudou demais também essa turnê. Nas duas Sim. foi imprescindível, assim. E a gente viajava os seis da banda,
mais o motorista, que nas duas vezes foram motoristas poloneses, e o empresário. E assim, mais uma pilha de equipamento atrás da gente, mala, assim, banco 90 graus, que nem deitava. Mas, é muito massa, é experiência. Tem dia que você tá cansado, tem Sim. dia que você tá estressado, mas no geral é muito legal. E inclusive inclusive no YouTube do Ganga tem um documentário sobre a turnê. Tem um documentário bem legal sobre a primeira Legal. turnê. Que esse documentário ele vem no CD no Eurocaus, ele vem como uma faixa multimídia, mas tem disponível também no YouTube. Quem quiser dar uma sacada, tem Como esse que que é é o canal de vocês lá? É o Ganga É o mesmo? Ganga, isso, Tá. youtube.com.br Uhum. Ganga. Aí lá tem os canais, Ok. aí tem esse documentário e tem o último, que é um DVD que a gente lançou, que foi um show em Araguari. E nesse DVD também tem um trechinho do DVD que é um documentário sobre a segunda turnê na Europa. Então Uhum. tem os Ó, o dois. Gabriel da Planck perguntou como que foi a questão dos equipamentos no aeroporto. Se foi punk, se foi de boa. Cara, deu uma dorzinha de cabeça na ida, questão de ter que declarar tudo, porque, tipo, você tem que declarar tudo para na volta você não falar que você comprou lá, né? Você provar que era seu, que você levou como instrumento de trabalho. Então, deu uma dorzinha de cabeça. Dorzinha de cabeça não, assim, burocracia mesmo, de preencher papéis e tudo mais. Mas foi de boa, não teve dor de cabeça, não. Não que eu me lembro. Só na volta que extraviaram minha bagagem, minhas coisas foram para Espanha, eu acho. Aí eu tive Meu que Deus. esperar uns 2 dias em São Paulo para chegar lá sem cueca, sem escova de dente, sem nada. Uhum. Mas deu tudo Mas, certo. Fora isso, o então resto tá. deu tudo certo. E fora isso, tem mais alguma outra curiosidade que você teve, assim, das viagens para a Europa? O Cremo até colocou, assim, que vocês tiveram um pouco de dificuldade com a alimentação na Bélgica uma vez. Como que foi isso? Você lembra disso que aconteceu, dessa pérola? Na Bélgica, dificuldade de alimentação na Bélgica, cara, eu lembro É, que. Ué, não, putz, junta a foi o Cremo que memória, colocou isso junta a aqui, né? memória fraca com a distância, o tempo é. Mas teve uma vez na Polônia que rolou um rango meio sinistro lá, que foi um. Que a gente chegava nos restaurantes e como a gente estava com polonês, né, tinha que lanchar, vou mostrar uma coisa daqui e tal, algo típico. E um dia lá, os caras chegou pra gente no restaurante que rolava uma bola de carne, assim, que parecia cara, parecia uma super almôndega, assim. Só que ela, em volta dela, era tipo uma pele de porco, que a gente até zoava, que tinha até cabelo na pele, assim, ó, saca? Tipo, parecia uma pururuca Bizarro meio mesmo. crua, cara. Nossa, era muito escroto, assim. E foi um lance que, assim, Ah, ó, tá todo mundo falando que foi na Polônia, tá todo olha mundo lá, joelho dizendo, de ó, foi na porco, ó. Polônia. Joelho de porco. É. Joelho Meu de Deus. porco. O Rafael acabou de falar, é o Rafa, baixista do Ganga. E chegou essa carne, e na época o Rafael e o Manu vegetarianos não pediram isso, obviamente. O Christian também pediu outra coisa. E eu, o Thiagão, que era o guitarrista, e o Elton, o empresário, falamos, vamos nesse bola de pelo aí, joelho de porco, sei lá o que era aí. E pedimos esse cara. Assim, eu comi. Eu confesso que eu comi, não comi tudo. Essa pele lá, como não tinha um Presto Barba para tirar o cabelo dela, eu não comi. O Elton acho que também não comeu. O Thiagão pediu para sair, foi no McDonald's e comprou um McDonald's. Não E deu conta, comeu um lanche mesmo. mas eu comi, eu comi. E na Alemanha também, no dia que a gente foi conhecer o Harris Jones, que o Harris Jones é um produtor que ele masterizou o volume 3. E ele trabalhou com Ratos de Porão, trabalhou com uma pá de banda foda, assim. E a gente teve a oportunidade de ir no estúdio dele, conhecer o estúdio, conhecer ele e tal. E ele levou a gente para almoçar também num lugar lá, que inclusive era um lugar onde tinha sido o primeiro aeroporto do mundo. Foi o primeiro aeroporto do mundo, foi lá nesse lugar. E tinha um restaurante e tal, aí pedimos um chouriço lá, cara, que veio um prato assim, parecia que alguém tinha vomitado sangue no prato, com uns pedaços de pimentão, e era a comida, saca? E veio isso, eu mandei pra dentro também, de novo. Bem gore, assim, uma coisa É, bem. Nossa. faltou só comer com a mão, fraca, assim, passando na Nossa, cara, assim. Mas quero que ver bem horror. nojento também. Mas os que eu lembro foram esses dois, e de comida estranha foi essas duas. Ah.
Mas acontece, né? Viagem sempre tem umas pérolas, né? Umas coisas E eu acho que diferenciadas, tem que provar, velho. Tem que provar isso aí também, pra ver de qual, né? tem que testar. Então tá. Caos, Karma e Conceito. O que você pode dizer desse disco e o que mudou para os servos? Assim, eu acho que não em questão de evolução da banda, nem de evolução sonora, mas questão de gosto, do geral, para mim é o melhor disco do Ganga, o volume 3. Assim, é o disco que mais me agrada a questão das músicas em geral, assim, sabe? Foi uma época muito massa, assim, eu gosto muito desse disco. E eu acho que ele é o disco que firmou aquele lance que a gente estava falando, que é de o Ganga ter uma identidade de som. Eu acho que essa identidade ela foi firmada no volume 3, que até então tinha o Atitude Lotus, que foi o primeiro disco, que era um disco mais experimental, que no Atitude Lotus, inclusive, eu entrei no meio das gravações. Então, metade do disco, o Manu gravou bateria, metade eu gravei. Metade do disco, o Rafael gravou baixo, sabe? Então, tipo assim, foi um disco de muita mudança, foi uma fase de muita mudança. Eu nunca tinha tocado as músicas antes, eu toquei a primeira vez no estúdio, assim, de tirar as músicas, chegar para tocar no estúdio e gravar. Então, foi um disco que foi uma fase muito experimental, assim, muito diferente, eu acho, do que viria a ser. Na trilha do Homem de Bem já foi aquele lance, que é o segundo, já foi aquela questão de, ó, agora a gente já se conhece, a gente já sabe o que cada o universo de cada um, então agora a gente vai compor criando essa nossa identidade, saca? E aí o volume 3 Sim, foi quando rolou aquele lance de falar, velho, tá criado, assim, tá? A gente tem uma identidade, a gente tem um caminho de som aqui que está definido, que é isso aqui. Independente de ser aberto a explorar várias coisas, mas a gente tem essa identidade, sabe? E aí depois o volume 3 saiu ao vivo, né? Que é com faixas do volume 3. E aí veio o Opressor, que é um disco também que eu acho que é um passo a mais questão de tanto não só de entrosamento, mas de execução individual de cada um mesmo, e muito de valor na pré-produção, que é uma parte também que o Manu que toma conta, a parte de produção dos discos, de algum tempo para cá ele já vem cuidando dessa parte. Então, assim, teve uma pré-produção muito bem feita, assim, detalhada, saca? Com ensaio só de baixo e batera para colar bumbo, ensaio só de corda para ver detalhes. Então, sempre a gente passou a ter um cuidado maior com essa parte e que vem tendo desde então esse cuidado. Mas a gente passou a ter mais esse cuidado com isso. Então, acho que foi um disco que pega bem essa questão de um trabalho, não diria mais maduro, mas eu acho que mais bem elaborado, saca? Mais bem entendi. elaborado, assim. Uhum. E para os Tá, servos, eu acho que vem nessa mesma questão, de ser uma produção bem elaborada também e já está experimentando outras coisas também. sim. Estudando outras coisas para quem sabe futuramente já, né, agregar isso às outras músicas e tudo mais, né, as outras criações. Sim, exato. Uhum. Tá. E você, como baterista, quais são as suas influências? Você endorse de alguma marca ou com quais marcas você trabalha ou tem preferência? Eu sou endorse da Incêndio só, que é minha marca. Fora isso, não tem apoios. Não sou endorse de nenhuma marca, até inclusive, quem tiver interesse aí, ó, Quem quiser quem quiser patrocinar, mandar umas pode entrar em baquetas aí, contato. mandar uns baquetos aí, ó, agradeço demais, já tá lindo. Mas, né, não tenho. E o lance da bateria, assim, minhas influências, eu comecei a tocar bateria porque quando o Manu tocava bateria, né, que foi a época que a gente ainda morava na mesma casa, ainda era uma criança ainda, tal, e ele já tocava. Então foi o primeiro instrumento que eu tive aquele lance de ter um instrumento em casa, sabe? Tipo, você não tinha guitarra em casa, não tinha violão, mas tinha uma bateria num quarto lá. E eu era muito novo, assim, nem tocava, mas tinha essa coisa de eu olhar a bateria e ser um instrumento grande, cara. Aquele lance, tipo assim, eu achava muito doido aquilo lá. Então eu fui tendo interesse pela bateria e o Manu foi uma grande influência, tanto de para virar um baterista, quanto questão de tocar, assim, ele era um cara que eu sempre estava vendo tocar, sabe? Sempre o Gang ia tocar, outra banda que ele tocava, assim, desde moleque, às vezes já me levava em algum show.
depois eu comecei a já ir em show e tal, e sempre via, então a gente curtia coisas em comum, bandas em comum. Então foi acho que a primeira influência que eu tive de bateria foi ele. Foi a primeira pessoa que eu vi tocando assim mesmo, que eu via tocando direto. E aí depois, assim, de bateristas maiores, tem vários sua influência. O Travis Barker é uma influência tremenda para mim, assim, que é um, sabe, eu acho ele um Ele é puta, monstro, né? eu acho ele Nossa, ele muito é monstro demais, né? em tudo que ele É. faz, saca? No Blink ele é monstro, no Transplantes ele é monstro, explora outra coisa. Então, tipo assim, é um cara que toca muito e tem um kit muito enxuto, sabe? Tem umas técnicas de bumbo sinistras, assim. Achei ele um cara muito foda. O Fernandão é um cara também que, por muito tempo, assim, era um cara que eu acompanhava muito, gostava muito de ver tocando, que é o Fernandão, que era do Corsos, depois foi pro Pavilhão 9, pro Rodox, Worst, tocando várias bandas, né? Mas principalmente essa fase dele do Pavilhão 9, do Rodox ali, eu, tipo assim, eu curtia demais as coisas de bateria que ele fazia, era uma época que eu tava muito pilhado com bateria, assim, começando a tocar há pouco tempo e tal. Então foi um cara que também me influenciou muito. O Joey Jordison do Slipknot também é outro que eu acho fantástico, assim, acho que toca demais. Apesar de esse que entrou agora é muito bom também, mas eu acho bicho sinistro, assim. Tem uma banda que é uma banda que já não tem nada a ver com metal, que é o 311, que é uma banda que eu sou fãzaço também, que já é mais pro lado dessa mistura de reggae, hip hop com rock e tal, que tem um batero, o Chad Sexton, que também eu acho sinistro, assim, muito, muito fodido. E eu gosto muito de ficar vendo vídeos de bateria. Então, sabe, tem um monte de bateria que eu acho animal, que às vezes eu nem gosto da banda, assim, mas eu piro em ver os vídeos do cara tocando, saca? Então, assim, eu sempre tô vendo vídeos, eu acho que tem muita... E outra pessoa também que já é, digamos, mais recente, mas que não tem como não citar o Eloy, que é tipo um monstro, né, velho? Pra mim, atualmente, eu não consigo Sim. citar um outro batera de metal melhor que ele. Tipo assim, É, até ele teve aqui na cidade fazendo um workshop esses dias. Foi bem legal, bem legal. ó, comentário aí, 311, bom pacas, 311 é foda. Mas assim, o Eloy, pra mim, atualmente, ele é o melhor baterista de metal, assim, saca? Não, acho que vai ter pessoas que têm gosto diferente, técnicas diferentes, mas eu acho que ele, na minha opinião, a questão de ser um cara que é técnico, mas que desce a mão, saca? Não é aquele cara que toca parecendo que tá devagar, o bicho desce a mão. Então, eu acho que, tipo assim, ao mesmo tempo ele tem uma técnica que não erra uma nota, é perfeito. Então, eu acho que baterista atual, assim, ele é o cara, tá sendo. Ele, uhum, Ele tá sendo. sim. Então tá, vamos fazer um jogo rápido agora. Eu te passo uma palavra e tu me responde já na lata o que vem à sua mente, tá? Fechou. Bora lá. Família. Base, Triângulo Mineiro. rock and roll. Uberlândia. Cidade querida, mas não é a minha cidade, né? Araguari. Cidade do coração. Amo e odeio. Uberaba. Ah, boas histórias, boas lembranças. Hardcore. Tá no sangue. Metal. Tá também. Uganga. Casamento. Brasil. Porque, pô, eu falo casamento porque nada na minha vida durou mais do que a minha relação com o Que Gangue. Uganga é. É, sabe? É quase metade da minha vida, então. O que veio depois? É, Brasil. Putz, muito potencial, mas um povo que precisa evoluir muito. 2 discos. Appetite for Destruction do Guns e. Putz. Nossa, pergunta difícil. Deixa eu olhar meus discos ali pra eu ver. O Cremo que mandou essa perguntinha bem básica. As outras também são bem, ó. Ah, eu colocaria o Appetite do Guns e o Roots do Sepultura. Ok. Um livro. Um livro. Deixa eu ver.
Cara, acho que eu diria a história do heavy metal, que é esse aqui, ó. Uhum. Que é um livro assim Ok. que ele fala do metal desde o começo, passando por tudo, assim, desde o pré-metal até o metal atual, passa por tudo. Tem uma árvore genealógica, meio que sabe, eles fizeram um mapa assim Ah, desde olha o que legal. começo, sabe? Uhum. Que é gigante. Então, é uma Uhum. enciclopédia mesmo para quem quer entender o metal desde o começo, vale a pena. Legal. Boa Então, indicação. esse eu indico. Muito bom. Uhum. E é só um, mas vou indicar dois. Para quem só Ah, viu, nossa, esse é muito bom. para quem só viu o Esse filme, leia o livro. É é, um soco é, na cabeça isso aqui. sim, verdade. Esse eu tenho, né? Esse é muito bom. É, quatro bandas do Triângulo Mineiro. Quatro bandas do Triângulo Mineiro. O Ganga pode entrar ou não? Além do Ganga? O Cremo não falou nada. Acredito que possa. Não, vamos falar assim, vamos contar que o Ganga está subentendido já e eu vou citar quatro bandas para fazer uma turnê com o Ganga. Atero, de Uberlândia, que é uma banda de hardcore e thrash muito boa. Estão lançando um EP novo agora, ficaram um tempo parado, estão voltando com EP. Então, citaria o Atero. Citaria o Canábicos, uma banda aqui de Araguari, que é a banda do Morcego, que era o guitarrista do Gangue, que é rock and roll para quem é fã de... Para quem gosta de AC/DC, Beatles, Raul Seixas, esses universos aí, é uma banda muito boa, rock and rollzão mesmo. Deixa eu ver. Outra do Triângulo. Triângulo. Tô pensando aqui, tem várias, tô pensando para não deixar alguém de fora aqui das que eu mais gosto. O Chafum de Fórmio, de Tuiutaba, que é punkão, punk hardcore. Também estão lançando um CD novo agora, que também vale a pena demais. Salve, Leozão, Chafum. E para fechar, eu diria o Eremita. Eremita Roots, que é um hip hop de Uberaba, que é o Eremita já foi DJ do Ganga e tem o seu projeto solo, e que também é classe A. Lançou som novo aí tem pouco tempo. Então fica nesses quatro: Atero, Eremita, Chafundiforme e quem foi o outro que eu falei? Não lembro. Não lembro também. Atero, Mas foram quatro Chafundiforme, canábicos. Canábicos e o Eremita. Fica Uhum. esses quatro. Isso aí. Isso aí. Tá. Então, assim, a gente podia ficar aqui falando 4, 5 horas e a gente ia ter conversa ainda e história para, né, contar do Uganga e de toda a experiência que vocês tiveram nessa trajetória de banda e tudo mais. Mas finalizando aqui o nosso bate-papo, o que o Uganga representa na tua vida? Além dele ser um casamento, né? O que ele representa? E já pode deixar uma mensagem final aí pra gente. E eu já quero deixar o nosso agradecimento por você ter topado o nosso bate-papo aqui, apesar do que deu ali no começo, deu super certo. Deu mais de 1 hora de bate-papo aí pra galera acompanhar. Foi Então, muito. pode deixar a nossa finalização aí. Então, sobre o Ganga, assim, como eu falei, já é uma parte muito importante da minha vida pelo tempo que tem, né? Então, assim, tem estresses, tem felicidades, tem coisas inesquecíveis, tem de tudo, assim. São 18 anos, né? Já aconteceu de tudo. E, assim, foi uma banda que, graças ao Ganga, tem muita coisa na minha vida que veio do Ganga, sabe? Tem muita coisa, tanto de experiências mesmo, de aprendizado, de caráter, que vieram com experiências que foram geradas pela banda. Essas viagens, essa questão de ter que lidar com pessoas diferentes, ter que aprender a convivência, saca? A estar junto, ficar um mês dentro de uma van com aquelas pessoas. E por mais que você tem coisa em você que irrita outra pessoa, tem coisa em outra pessoa que te irrita, sabe? Tem hora que você se dá bem com um, tem hora que você se dá bem com o outro, tem hora que você tá amando tocar, tem hora que você não tá. Então, acho que, tipo assim, tem altos e baixos, mas no geral, se for colocar na balança, o saldo é bem mais positivo, né, nesses 18 anos aí. E, assim, eu acho que me influencia em tudo, assim, o Ganga, sabe? É uma coisa que é automático,
virar uma parte da vida mesmo, assim, sabe? Já é uma coisa que faz parte disso aqui. Porque é muito tempo, é muita coisa que já rolou, sabe? É muito. Eu falo até que é um casamento que é até isso, tipo, você pensa assim e você fala, velho, eu cheguei até aqui, saca? Tipo assim, já são 18 anos tocando na mesma banda, são 6 discos, são 2 turnês, é isso, é aquilo, tipo, tem hora que dá vontade de falar, velho, não aguento mais, eu quero fazer outra coisa, sabe? Tem isso. Só que ao mesmo tempo você fala, como que você faz isso, cara? É muito. Já faz parte de você isso aí, sabe? Assim, enquanto não tiver um motivo de falar, cara, eu não tô gostando mesmo, assim, da música, eu não tô, sabe? Eu acho que enquanto a música estiver sendo o foco principal, passa por cima de tudo, assim. Então, eu acho que é assim como o incêndio, assim como o bar também já tá virando essa coisa de ser uma parte muito importante na minha vida. Eu acho que o Ganga, por ser a coisa de maior tempo, assim, né, desses 18 anos, eu acho que é isso, já faz parte de mim mesmo, sabe? Já faz parte do DNA, saca? Legal. Eu acho que É é uma isso. família mesmo, né? Você ali cria um vínculo e acaba levando isso pro resto da vida, né? Não tem como dizer que não faz mais parte, né? Ele já está inserido no DNA mesmo, assim, é É, uma coisa então. bem. E assim, eu gosto muito de tocar, sabe? Eu gosto muito de tocar, gosto de viajar, gosto de estar envolvido com essas coisas. Então, assim, é um prazer, saca? É um prazer que tem que é levado como, digamos que é um hobby que é levado como uma profissão, saca? Uhum, Mas assim, entendo. não é a minha renda, não é de onde eu tiro o dinheiro para pagar minhas contas, mas não me dá esse tipo de ganho, mas me dá vários outros tipos de ganhos que não são materiais, né? Sim. É lembranças, né? É momentos, é história, né? Tudo isso agrega, querendo ou não, por mais que não traga bens financeiros, mas são as lembranças que vão fazer a gente ficar vivo, né? Querendo ou não, assim, isso também faz a gente viver, né? É, e são essas Porque, lembranças que são essas lembranças que vão estar com a gente para sempre, né? Saca? exatamente, Não é o exatamente, material. exatamente. Então é isso. Eu agradeço Pô, por ter agradeço topado demais. esse nosso bate-papo, tá? O Cremo me mandou dizer que ele também agradece e que ele não pôde ficar aqui muito tempo porque ele estava trabalhando e tudo mais. O horário dele lá em Portugal é complicado mesmo, mas a gente agradece de coração, tá? Para quem quiser acompanhar aqui, vai ficar essa live disponível no nosso Instagram e também tem disponível Facebook, Twitter e YouTube, Cultura em Peso BR. Para quem quiser adquirir material do Ganga, tem lá na Incêndio Shop. É só acessar lá que tem tudo certinho. Tem disco, tem CD, tem camiseta e tudo mais. E também tem a coleção de roupa que o Marco também desenvolve lá, coisas bem legais. E é isso, galera. Agradeço. Boa noite para vocês aí, tá? E eu vou encerrando por aqui. Valeu Até mais. demais. Só agradeço. Foi muito massa o bate-papo aí. Agradeço demais em nome da banda. Quem quiser conferir o material da banda aí, entra lá no youtube.com/ganga, no Instagram, tem todo o material aí que dá para sacar. Na próxima semana, a gente vai estar disponibilizando o volume 3 e o Eurocaus no Spotify, nas mídias aí também, que eles não estavam, estavam só os outros. E em breve tem mais novidades da banda aí, esse cover do Slayer, esse EP, tem mais coisas para sair aí. Valeu demais pelo Isso aí, papo, foi do galera. caralho. Falou, falou. Até mais. Valeu. Falou.